Gente, bom dia. Dose diária número 20. E esse vai ser um pouco maior, porque hoje é domingo, né? Então, enfim, por que não? Primeira pergunta que eu tenho que fazer pra vocês. Vocês já viram um filme chamado Big Hero? Um filme infantil de criança? Big Hero. Já? Calma aí. Vou mostrar uma coisa. Gente, o Big Hero, ó. Tô falando baixinho porque ele tá na porta do quarto do Martim. E o Martim tá dormindo ainda. Mas esse é o Big Hero. Dá pra ver? Bom, Big Hero é esse bichinho aí, que é na verdade no filme ele é um robô enorme, que ele é um médico. Ele tem todas as informações dentro dele, como o Google, só que ele consegue conectar as informações e dar diagnósticos e salvar pessoas. Pra gente isso ainda é um pouco estranho, muito embora a gente pesquise no Google qualquer coisa que a gente queira saber, inclusive sintomas, acho que são coisas muito pesquisadas no Google, sintomas, para tentar descobrir o que a gente tem. Mas a gente ainda usa médicos, né? E não só médicos, a gente usa pessoas que são capazes de processar as informações. É óbvio que o Google já tem muito mais informação do que qualquer pessoa. Pensa só, o Google, né, ou qualquer ferramenta dessas de acúmulo de informação, sabe muito mais coisas do que uma pessoa. Óbvio, né? Não tem como. Mas a gente ainda tem fé na nossa capacidade de conexão, né? De produção, de criatividade, de sensibilidade, de entendimento, de inteligência. Mas o ponto do Big Hero é que ele vai ser capaz de processar isso e, teoricamente, de fato, no nosso mundo real, em muito pouco tempo, as máquinas... Vocês já ouviram falar de uma coisa que chama Machine Learning? Machine Learning, que é a máquina aprendendo. Posso botar se alguém quiser, eu posso botar um link aí embaixo de uma... Enfim. Mas aí, em muito pouco tempo, as máquinas vão ser capazes de aprender de fato. De pensar realmente nesse sentido, de fazer conexões. Que talvez a gente ache que elas não façam ainda, mas elas já fazem um pouco, mas elas já fazem, mas elas vão fazer cada vez mais. Vocês já ouviram falar num computador que chama AlphaZero? AlphaZero? Acho que é AlphaZero, que é um computador que joga xadrez. Não é que ele joga xadrez como aqueles antigos que jogavam com Kasparov e tal, aquela coisa que eles botavam todas as jogadas possíveis lá e ele escolhia. Não, eles nunca ensinaram ele a jogar xadrez. Nunca, ele aprendeu sozinho. Eles colocaram dentro do computador as regras do xadrez e deixaram ele aprender. E ele aprendeu. Então ele tem um jeito dele de jogar. E aí o Kasparov, vendo ele jogar, achou incrível, porque é totalmente diferente dos outros, porque ele aprendeu o jeito dele de jogar. Então o meu ponto é que em muito pouco tempo, enfim, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não importa, mas em algum momento da nossa história, breve, a nossa capacidade de pensamento e de gerar diagnósticos, não só sobre medicina, mas sobre qualquer coisa que seja, vai deixar de ser tão importante. Então, as máquinas vão ser mais capazes que a gente, os computadores inteligentes, de processar as informações e gerar respostas para elas. Realmente vão ser. E aí todo esse nosso negócio, que é essa nossa fixação nesse momento de agora, por acumular informações para ser, que é o que diferencia a gente do nosso concorrente, do nosso próximo, aquele com quem a gente disputa, que é eu tenho mais informação do que ele, eu sou mais capaz, tudo isso vai deixar de existir. Não vai ser mais a questão, quanto você sabe. Isso não importa, porque as máquinas vão saber mais e vão ser mais capazes que a gente de processar essas informações e de gerar uma resposta para qualquer pergunta que a gente tenha. Como constrói essa ponte? Como faz aquilo? Como faz esse foguete subir para o céu? Como cura aquela pessoa? Qualquer coisa desse tipo que a gente usa o tempo todo na vida, as máquinas vão resolver para a gente. E aí minha pergunta é, o nosso conhecimento inteiro, nossa capacidade, o que a gente sabe, vai servir para quê? O que eu acho, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo, e esse vídeo talvez tenha a ver um pouco com o vídeo número 1 da série, com Dose Diária 1, não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas talvez eu consiga botar aquele negocinho que eu odeio que quando aparece, mas talvez eu consiga botar. Talvez esse vídeo tenha a ver com aquilo, que é se o conhecimento deixar de ter a ver com essa noção de vantagem, eu sou mais inteligente, eu sou mais culto, eu sei mais, eu domino mais tal qual assunto, que é o conhecimento enciclopédico da Barça, né? Mas que a gente, então, o cara que conhece tanto do
tem aqueles livrões no consultório e tal, ele é capaz de então saber mais. Se o conhecimento deixar de ter a ver com isso, para que ele vai servir? A gente então vai ter que repensar a nossa ideia de conhecer, a nossa ideia de saber, a nossa ideia de informação, a nossa ideia de estudo. Toda a nossa formação, desde criança mesmo, conteúdo programático, a ideia da escola, é voltado para a ideia de acúmulo de saber, né? Então a gente vai despejando conteúdo em cima das crianças e adolescentes depois, então nem fala, vestibular e tudo isso, e depois a faculdade. Eu fiz faculdade de filosofia, então um pouco diferente, mas ainda assim tem a noção de acúmulo de saber. E isso vai, na minha opinião, vai deixar de ser o mais importante. Eu acho que o que vai realmente importar é a sua capacidade de lidar com a sua própria vida, de entender a sua própria vida, a sua própria subjetividade. E eu não estou falando de uma coisa autocentrada, não. Estou falando de entender você mesmo em relação ao outro, em relação ao mundo que você está vivendo e a tua capacidade de existir no mundo melhor, de viver melhor. E aí, quando a gente se pergunta sobre o sentido da vida, talvez a gente vá bater nessa pergunta. O sentido da vida vai ser metalinguístico nesse sentido. O sentido da nossa vida vai ser tentar entender o próprio sentido da nossa vida, de cada vida. Porque a gente não pode desnascer, a gente está nascido já, a gente está aqui. Então qualquer sujeito que nascer vai ter como responsabilidade ou como função não mais aprender coisas e cumprir funções, sei lá o que, profissionais, porque isso as máquinas vão fazer. Eu não estou exagerando, estou falando sério. Vai ter como função entender a própria vida e tentar lidar com ela, para tentar fazer uma vida melhor para si e para os outros. E o que diabos é uma vida melhor? Entendeu? Esse é o ponto. Então talvez a gente tenha já que começar, se você quer estar em vantagem sobre o seu próximo, que a gente sempre quer estar em vantagem, que é muito louco também, mas talvez a gente tenha que começar a usar esse momento de agora para entender que é isso que a gente vai ter que fazer, que é aprender a se conhecer, conhecer você mesmo em relação ao outro, você mesmo em relação ao mundo, você mesmo em relação à própria vida, a sua capacidade de processar os seus sentimentos, seus afetos, de processar a sua existência no mundo. Talvez seja disso que vai se tratar a nossa vida muito mais do que a nossa capacidade de processar informações, consumir o máximo de informações, que é o que a gente está vivendo agora, consumir o máximo de informações, processar essas informações e responder. E ser capaz de responder rápido e gerar uma síntese daquele conteúdo que você consumiu e um output, né? Botar ele para fora. Então pensa aí, se talvez não seja a hora de começar a desviar o seu foco de consumir informações para tentar se entender, tentar se conhecer melhor, se perceber melhor. Era isso. Se você está vendo isso no domingo, bom domingo para você e até amanhã.